não, vivido no dia deixa... de hoje. Vamos colocar numa posição meditativa, de observação de si mesmo, deixarmos o que passou na tarde de hoje, no dia de hoje, deixarmos isso para trás, concentrarmos-nos no momento presente, com a coluna ereta, aqueles que quiserem de olhos fechados. Observe a batida do seu coração, o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Foque apenas em si mesmo. Observe-se. Observe-se. Meditação. Em geral, podemos ver que a batida do coração encontra um ritmo mais agitado um pouco ao final do dia, mas a prática meditativa vai nos dando estrada em relação a acalmarmos, aprender a observarmos todo o nosso corpo, nossas emoções e deixar os pensamentos passarem, sem nos atermos a qualquer um deles. Observe. Paz. 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 Acautela-te, amigo. Não é esta a última de tuas provas. Não fui eu que as criei, e sim tu próprio, em tua luta pela luz e pela verdade contra as obscuras influências do mundo. Kutume. Que assim seja. A reunião está aberta. Amigos, nós paramos aí inicialmente, né, na parte 1, Fundamentos, capítulo 1 da definição de termos. Começamos a ler, só lemos um parágrafo na derradeira reunião. Quem deseja começar a fazer a leitura? Luciana, quer ler para nós hoje? Aproveitar que o livro chegou. Minha voz não está muito boa, não. Ah, ótima! Pode ler, se tiver dificuldade ou qualquer coisa, a gente assume aqui. Não, deixa para a próxima, tem problema? Não. Sandro, Ives, Elaine, Maristela. Eu estou sem um livro físico, estou no celular. Talvez você mesmo, Luciano. Começa você Então, mesmo, vamos depois passa para o outro irmão Eu aí. também estou no celular, gente, e eu não tenho livro. A Raquel me convidou ontem para participar da reunião com vocês, mas eu não tenho livro, tenho que providenciar. Mas boa reunião, desejo. Tá, obrigada. Então, ele começa dizendo o seguinte, né? Como neste livro são empregadas, num sentido especial, certas palavras não familiares, e são apresentadas certas ideias, com as quais a maioria dos leitores ocidentais não está familiarizada. O primeiro capítulo deste livro aqui, né, consiste em uma definição de termos e breve exposição da base filosófica, sobre a qual o livro se fundamenta. Aí, o início dele, ele vai começar a divindade. Né? O que seria a divindade? Na filosofia oculta, o poder deífico do universo não é
considerado como um Deus pessoal. Ainda que imbuído de inteligência, não é um intelecto. Ainda que utilizando a vida una como veículo, não é ele próprio uma vida. A deidade é um princípio inerente na natureza, tendo suas extensões além do reino das formas manifestadas, no entanto tênues. A imanência de Deus não é pessoal, nem é transcendência. Cada qual é uma expressão no tempo, espaço e movimento de um princípio impessoal, o qual é eterno, onipresente e está em repouso. A finitude é essencial para a manifestação daquilo, tá em letras maiúsculas aí, que é infinito. Ideias, ritmos e formas são essenciais para a expressão daquilo, em letras maiúsculas de novo, que é absoluto. Deus, então, pode ser melhor definido como infinito e absoluto, feito manifesto através de formas finitas. Tal manifestação nunca pode ser singular, ou até mesmo apenas dual. Ela deve sempre ser, primeiramente, tripla, e secundariamente, sétupla. Ponto. Circunferência e raio, poder, receptor e transportador, conhecedor, conhecido e conhecimento. Esses devem sempre constituir a triplicidade básica sem a qual o absoluto jamais pode produzir finitude, por mais sublime que seja o nível. Quem deseja comentar algo a respeito desses 3 parágrafos que nós lemos? Sandro, Ives, que tem uma caminhada maior. Não fala todo mundo junto, não, porque senão embaralha aí. Um de cada vez, tá bom, né? Ô, Ives, um ponto que você estava tocando, né, na derradeiro estudo, essas palavras que estão em maiúsculo. Ele coloca 2 vezes daquilo em maiúsculo. O que você pensa em relação a isso? Você tem alguma ideia por que daquilo? Esse pronome da língua portuguesa é um pronome neutro, designativo daquilo que não é nem masculino nem feminino. Aquele, aquela, aquilo. A nossa língua ela é muito limitada para expressar verdades que estão para além de qualquer tipo de comunicação verbal. Os hindus dão o nome de algo que não pode ser nominado, não pode ser qualificado, não pode ser adjetivado, não pode ser concebido. Então, a melhor forma de você dizer, referir-se ao inefável, segundo os judeus, é usar esse pronome aquilo. Aquilo traz em si um conceito de algo que não seja pessoal. A nossa tendência é de antropomorfizar as divindades, ou Deus, e temos uma relação com que algo que seja objetivo. É muito difícil para entender que esse aquilo é algo que está para além das palavras, além da concepção de qualquer pensamento, de qualquer coisa. Então, nada melhor referir-se a esse princípio, essa raiz sem raiz, segundo Blavatsky, como aquilo. Agora, é muito interessante... Bom, primeiro é assim, que eu estou meio perdido porque você leu, eu não encontrei nada que você leu aqui no livro, então eu estou guardando de memória. E ele usa outros termos. Na parte 1, Fundamentos, capítulo 1, definição dos termos, a divindade. Porque o livro aqui está um pouco diferente do que eu tenho aqui. Mas não importa. O que eu acho interessante é que no livro que eu tenho aqui, atrás da atividade do repouso está aquilo que é eterno e imutável. Isso eu cheguei até a comentar no encontro anterior, né?
Então, olha o que eles querem apontar para uma realidade que está para além do campo da objetividade, para além do campo da manifestação. Está se referindo para aquilo que não é objetificado, aquilo que não pode ser concebido, né? Então, eles utilizam esse pronome de uma maneira muito apropriada para se referir a uma realidade que não é manifesta. Isso é um princípio muito legal, uma sacada muito legal do Vedanta Advaita, que a teosofia também apresenta, que o universo manifestado é uma ideia platônica, deixamos claro isso. O universo manifestado é meramente uma emanação de algo que está por trás, que a gente chama na teosofia, de o manifesto. Esse o manifesto é aquilo que ele provavelmente quer se referir. O absoluto, o eu autoexistente. É isso mais ou menos que eu penso. Eu havia comentado com a Marcela que eu nunca li esse livro, né? Nunca o li. Mas eu imaginei que é uma coisa assim, é uma grande abstração, né? A hora que chama do aquilo, você não vai amanhã de manhã entender o que é o aquilo na sua meditação, ou por mais que você se esforce amanhã de manhã entender isso, talvez não consiga. Eu não vou conseguir fazer isso amanhã de manhã. Não vou entender o reino dos deuses no meu dia a dia, né? É uma coisa que vai demorar muito tempo. Na minha singela opinião, quando eu me aproximar de algo bem elevado, que eu vou conseguir entender esse livro. Então, eu acho que é um livro que ele está falando lá de cima, né, do reino dos céus, né, algo parecido com isso, dos habitantes dos reinos celestiais. E nós, amanhã de manhã, estamos aqui na rua Alfred, na Avenida Rio Branco, no Calçadão, no bairro São Mateus, tentando levar a vida em frente, né? Então, para mim, esse livro, assim, a impressão que eu tive desde antes de começar, uma intuição, que seria nesses termos, assim, igual está acontecendo até agora, né? As 3 reuniões, ele vai descrever coisas que não estão no nosso dia a dia. Eu entendo isso, é a minha pequena opinião, porque ele vai revelar seres dos reinos celestiais, mas nós estamos aqui embaixo, assim, andando pelas nossas ruas, no nosso trabalho, nos nossos compromissos pessoais e cotidianos. E, para mim, existe uma outra teosofia, um outro conhecimento de teosofia, que é você pegar essa parte cotidiana e colocar em prática. A partir daí, né? A partir do cotidiano, a meditação, entender como é que são esses corpos, é uma coisa prática da teosofia que eu posso trabalhar em mim mesmo, né? Aliás, eu sou a única pessoa que pode fazer isso em mim. Então, aqui o conteúdo é bem mais elevado, né? Assim, de uma difícil compreensão. Pelo menos para mim é difícil compreensão entender o reino dos deuses ou quem são os deuses, né? Eu só queria colocar que, no meu entender, são coisas bem diferentes, né? Uma coisa está me passando explicações do reino celestial, mas amanhã de manhã ou hoje à noite eu estou em outro local, que é a vida cotidiana e como que eu trabalho a teosofia em mim e onde eu estou no cotidiano. É só um comentário leve. Vamos ver se vai continuar assim até o meio, até o final do livro, ou se haverão algumas sugestões, digamos assim, práticas e cotidianas também. Fugi um pouco, mas é o que eu queria falar. Ô Sandro, aqui a gente está lidando com pura metafísica. E essa é uma parte extremamente complexa e delicada a gente entender. O que se está pedindo aqui, acima de tudo, quando a gente aprende um pouco dessa metafísica vedantina, é que a gente se abstrai de conceitos polarizados, do campo das ideias, do campo das palavras, né? A gente vive num mundo polarizado, macho-fêmea. E aquilo aponta para uma outra realidade que está além das polaridades. A gente não pode nem falar mais aqui em reino de deuses. O campo dos deuses está no campo da manifestação, do campo da polaridade, né? Yang, Yin, ou macho-fêmea. Então, aquilo aponta para uma realidade em que você não pode dizer que seja mais Deus, você possa dizer que seja mais uma seidade, né? Não há palavra para descrever isso. Eu não sei se vocês estudaram alguns livros, ou o que Blavatsky fala, ou comentários acerca de Blavatsky falar acerca do Parabrahma, né?
E talvez fosse interessante em um outro momento a gente tomar isso para a gente entender o que é isso e aquilo. Você chegou a falar isso com ele, Sandro? Não, isso não. Não foi falar. Talvez em um outro momento a gente possa voltar a esse ponto com apenas uma pequena comunicação, vamos assim dizer, mostrando exatamente o que vem a ser esse imanifesto. Aqui ele está se referindo ao imanifesto. O Deus que nós adoramos não é o verdadeiro Deus. Por isso que é chamado de aquilo. O que nós adoramos é exatamente a manifestação, o desdobramento do imanifesto. Esse é um ponto muito interessante da metafísica vedantina ou teosófica, que pegou emprestado, né? Porque aí se trata não do Vedanta Advaita, se trata de uma sabedoria divina, né? Então, qual texto você falou? Qual texto que você falou que está? Repete a pergunta. O texto que você falou que está em qual? Ah, sim. Não, eu estou me referindo se vocês chegaram a estudar o que Blavatsky fala sobre o Parabrahman na doutrina secreta. Não. Podia trazer isso na próxima aula para entender esse capítulo também. A gente pode voltar a esse tema mais à frente para falar sobre o imanifesto. Eu tenho aqui... O Sandro deve ter participado do curso de Introdução ao Pensamento Teosófico em BH, Sandrão. Você lembra disso? Que a gente fala um pouco sobre isso, sobre o manifesto e o manifesto. Isso é algo extremamente metafísico, né? Muito interessante. Então, aquilo é isso, é esse imanifesto. E fugir do Deus antropomórfico é o primeiro passo também, né? Sair dele, né? Geralmente a população tem esse conhecimento do Deus antropomórfico, né? E o aquilo não tem nada a ver com ele, né? Sim, sim. É o significado do Sutra do Coração, da sabedoria, né? Nirvana é samsara, forma é vazio, ou vacuidade é forma. Nós temos que romper essa dialética, esse mundo dicotômico da polarização, né? Ir para além do bem e do mal, ir para além do macho-fêmea. Então, aquilo aponta para essa... eu não poderia dizer nem se é realidade, né? Não há palavras para designar isso. Mas o pensamento teosófico apresenta isso como o imanifesto, que é a raiz sem raiz que Blavatsky fala na doutrina secreta. Então, aquilo é o imanifesto. Esse é a fonte de tudo que foi, é e será. O que vem abaixo, se é que a gente pode usar esse termo, para vocês entenderem, é o universo manifestado. E aí você tem, né, a trindade, a manifestação, né, do Logos solar, que é o Deus adorado, né, por diversas religiões monoteístas, e até você chegar à condição humana, né? Então, isso é um assunto extremamente complexo, mas assim, simples de entender, mas extremamente profundo. Complexo não, simples, mas extremamente profundo, é isso que eu quis dizer. Você falando em macho e fêmea, me recorre aí na questão prática, né, que a gente tem no dia a dia, que é eu gosto ou não gosto de alguma coisa, né? A gente tá ligado a essa polaridade, essa reação, nós somos reativos a isso. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Eu acho que está dentro dessa polaridade também, né? Se eu aprender a lidar com isso, o que eu não gosto, eu enfrento também, e o que eu gosto, eu avaliar se eu preciso repetir a coisa que eu gosto de fazer, será que eu preciso ficar repetindo isso indefinidamente, né? Então, entra na polaridade, é uma coisa prática, né? Equilibrar esse gosto e não gosto, disso eu gosto, disso eu não gosto, equilibrar um pouco isso, que me dá energia para a compreensão de algo que virá pela frente, algo maior, né? Sair do cotidiano do gosto e não gosto. O que você acabou de falar é o que o Buda, Siddhartha Gautama, falou sobre Veseraga, né? Apego e repulsão, né? Então, a gente vive nesse jogo, né? Dicotômico. Ou eu gosto ou eu desgosto, né? Mas é interessante a gente pensar o seguinte, a nossa maneira, a nossa cosmovisão, a nossa maneira de pensar, ela advém através da conjunção de dois grandes pensamentos, dois grandes sistemas. O sistema helênico, né, que, segundo Aristóteles, o homem é a sede do logos, né, a sede do pensar,
Mas o pensamento grego é um pensamento analítico, né? É um pensamento dualista. E a nossa cultura é uma cultura advinda do judaísmo cristianismo, né? Que também é uma forma de pensar dualista. E, de certa forma, nós somos presos a essa forma de ver o mundo que moldou a cultura ocidental. Quando a gente lê um texto como esse, ele quer apontar que nós devemos romper essa dualidade, esse pensamento dualista, e entender que entrar num pensamento monista, que é basicamente a essência do Vedanta Advaita, né? Então, esse é um grande desafio, e, sobretudo, trazendo bem concretamente, como o Sandro muito bem falou, para a prática, é o que a gente vive no Brasil hoje, do ponto de vista político, né? Ou futebolístico, ou sei lá o quê, né? Em que há polarizações assim absurdas e a gente não consegue vencer essas polarizações. Dentro do que você está falando também, esse gosto e desgosto, é um exercício prático eu conseguir superar isso aí. Dá para fazer um equilíbrio dessas duas coisas. Senão eu vou ficar nos extremos o tempo todo. Eu estou treinado a ficar nos extremos. Todo mundo aqui está treinado a isso, foi educado para isso, a escola fez isso, a faculdade fez isso. Então, é uma saída eu tentar me policiar e exercitar esse gosto e não gosto, equilibrar isso, colocar numa média isso aí, né? Num caminho do meio, essa coisa toda aí. Se eu não tomo café, alguém me dá um café, posso tomar um golinho, tomar menos, ou, né? Mas ficar o não gosto, não gosto, não gosto, né? Não é um exercício saudável para a gente trabalhar toda essa dicotomia que a gente tem dentro de nós mesmos. Fomos educados para isso, em casa, na escola e no trabalho, na vida cotidiana. Mas veja Obrigado. como é difícil. A própria linguagem computacional é binária. Exato, tudo é binário. Equivocadamente a questão de gênero é uma forma binária, é uma forma equivocada. Exato. Né? Dia e noite. Então, dia e como noite. é difícil romper essa dicotomia, essa dualidade. Bonito e feio, tudo isso aí, tudo. Você é homem, então você tem bililius. Então você tem que usar azul. Então você vê que a todo momento nós somos levados a uma forma de pensar dualista, que é auto-excludente. Né? Alto, baixo, homem, mulher, cabeludo, fora, dentro, né? Espiritual, material. Então, assim, é interessante a gente refinar. É interessante refinar conceitos e a gente começar a refletir como a linguagem é uma armadilha. Afinal de contas, a língua é meu universo. Então, a nossa própria língua limita a nossa maneira de compreender realidades que estão presentes e colocadas, às vezes, em maiúsculo, em caixa alta, né? Ou então em itálico, que são chaves. Então, eu diria que esse texto apresenta hipertextos que, se você clicar e você começar a falar, como ele vai dizer aqui no meu texto, aqui, por exemplo, que Deus, ele dança, né? Ele é ao mesmo tempo criador, sustentador e generador, quer dizer, o Trimurti hindu, ou que ele dança, que é o Shiva Nataraj, que é essa figura linda que vocês estão vendo aqui. Né? Então, ele vai falar, nesse texto que eu tenho aqui, que ele vai falar mais à frente exatamente isso, como Deus, ou a divindade, como um dançarino. E cada vez que ele toca o chão, cada vez que ele bate o pé no chão, quer dizer, há um ritmo, e aí a gente vai estudar no pensamento teosófico, que há leis, princípios que regem o universo. Um dos princípios é o princípio da ciclicidade, ou da periodicidade, que é o ritmo. Né? Então, cada vez que Shiva Nataraj toca o chão, né? E cria-se um ritmo, tal qual se a inspiração e a exalação, né? Então, assim, ele aborda de uma maneira muito legal, né? Princípios, colocando em negrito, ou em negrito, não, em caixa alta ou em itálico, realidades que a gente poderia, ou conceitos, melhor dizendo, que a gente poderia explorar e, assim, ficar bastante tempo neles. Só para fechar também, né, Ives, a questão é que esse conteúdo todo que eu vou precisar de espiritualizar-me, né, entrar numa senda espiritual, é meio que ver tudo de novo. Tudo que eu já vivia, tem que ressignificar isso. A maioria das coisas precisarão ser ressignificadas. Senão, se eu não fizer isso, eu vou ser o mesmo que eu sempre fui. A minha consciência vai até onde eu já conheço. A menos que eu queira ver coisas novas, seja aberto a isso, aprenda e use uma metodologia para que isso aconteça. Se eu não fizer isso, eu continuo sendo sempre o mesmo.
aquele que eu já conheço, aquele que eu estou acostumado a ser, né? Esse tipo de coisa. Já falei demais. Próximo. É isso aí, vamos lá. Ele continua dizendo: a criação, portanto, envolve uma mudança de uma unidade para a triplicidade. Né? Que vai trazer o que ele está falando, trimurti aí, não é uma coisa só. Para se tornar muitos, o uno precisa primeiro tornar-se 3. As possíveis combinações de 3 são 7. Alguém me explica essa frase? As possíveis combinações de 3 são 7. Você sabe isso? O que ele quer dizer? Sim. Existe uma frase do taoísmo e a grande contribuição da metafísica hindu para o sistema, não sei se você sabe, de sistema numérico é o número 0, porque o número 0 é o potencial, é o vazio. O 0 colocado após um outro algarismo, ele é elevado a potências, né? Colocado antes é o infinitamente grande, colocado antes é o infinitamente pequeno. Então, a gente pode explorar que do 0, segundo o Tao fala, veio o número 1. Do 1, o 2, do 2, o 3, do 3, todas as miríades de coisas que existem no universo. Talvez isso fique mais claro quando a gente poder explorar essa questão do manifesto, advindo do manifesto, e como ele se manifesta nessa numerologia. A maneira mais fácil de vocês entenderem é um pouco complexa, por isso que eu estou gaguejando e pensando como é que eu vou explicar isso em poucas palavras. A manifestação ela se dá inicialmente de uma maneira bem simples, tá? Não é bem assim, mas só para entender o que você me perguntou, pelo pouco que eu entendo, através da Trindade, né? Ou seja, segundo os cristãos, Deus se manifesta como 3 em 1, né? A divindade se manifesta como 3 em 1. No entanto, para a nossa forma de evolução, no nosso reino humano, nós estamos sujeitos à manifestação de acordo com o que se desdobra a partir do número 7. São 7 raios. Então, desses 7 raios, cada um de nós, segundo esse pensamento teosófico, que é um pensamento oculto, né? Cada um de nós advém de um raio, e cada raio desses 7 raios descreve qualidades ou potencialidades que cada mônada tem a desenvolver, características que cada mônada tem. É basicamente isso que ele quis dizer. O manifesto, o imanifesto, ou aquilo, ao se manifestar, se manifesta de forma trina, Deus, Pai, Espírito Santo, numa linguagem cristã, e essa forma trina, ela se desdobra, né? Ela tem emanações de si de maneira sétupla. E isso é interessante porque o número 7 a gente vai encontrar em diversas outras tradições filosóficas da humanidade, né? Basicamente é isso que ele quis dizer. Isso na evolução humana, porque na evolução dévica, ou dos anjos, o número já seria o número 12. Oi, legal você falar desse assunto de 7 temperamentos. Foi o livro que a gente estudou antes, 4 semanas atrás, a gente terminou esse livro, 7 temperamentos humanos. Só para relembrar, pessoal, como é que de um viram 7, né? Ali a gente tem no 7 raios, 7 temperamentos. Se eu pegar o primeiro raio, o segundo e o terceiro, a gente lembra lá no estudo que eles têm ligação com... O primeiro tem ligação com o sétimo, o segundo com o sexto e o terceiro com o quinto. Então, já teríamos de 3, já virou 6. E o quarto raio, que é o artista, ele caminha por todos esses 6 raios, né? Então, na representação gráfica, eu tenho uma estrela de 6 pontos, representando 6 raios menos o quarto, e o quarto estaria no meio. Aí eu teria o número 7, pela representação gráfica dos 7 raios. 6 raios na ponta da estrela, e no meio o quarto raio, que é o artista. Então, aí chegaria no 7. Sempre vai ter essa ligação na natureza, né? Chegar no número 7. Enfim. Aí, tá aí, ó. Seria uma luz branca se dividindo na 7. É a representação, onde está a luz branca do Sol, é a representação do divino
que chega na mônada através de um filamento, uma prolongação do divino, é a nossa mônada. E ela vai descer os 3 raios dela no plano mais elevado, e depois vai ter uma representação de um triângulo também no mundo manifestado, né? Então, a gente vai ter a mesma coisa, 2 triângulos que representam 6 e o do meio no 7º. Isso para várias coisas, 7 notas musicais, as 7 cores do arco-íris, infinidade de representações em relação ao número 7. O interessante é que a gente prestar atenção que o 7 deriva do 3, o 3 deriva do 2, o 2 deriva do 1 e o 1 deriva do 0. Né? O universo imanifesto, o imanifesto é representado como 0. A primeira manifestação se dá através do número 1. Em algum momento, a gente vai ouvir falar sobre o primeiro, segundo e terceiro logos. Tá? Mais à frente, a gente volta a falar sobre isso. A manifestação em si ela é dual. Né? Daí você tem o símbolo do Taiji. Né? Então, o universo manifestado por si só ele é dual. E aí você tem uma emanação. É como se a gente estivesse entrando em campos ou níveis cada vez mais concretos. E um campo ainda mais concreto, essa emanação se dá de forma trina. Depois você tem outro desdobramento em forma cétupla, né? De acordo com a nossa compreensão, de acordo com o que nos foi ensinado, de acordo com nossa ordem de evolução. Então, assim, é interessante a gente perceber o conceito de Deus como está atrelado a algo em alguma religião ou para algumas pessoas como uma divindade tribal, né? Machista, patriarcal, que na realidade é apenas a manifestação de algo que está por trás. E atrás desse algo existem várias outras coisas. É por isso que Joseph Campbell tem um livro maravilhoso que eu sugiro vocês lerem, As Máscaras de Deus. Exatamente porque a divindade ela utiliza máscaras ou emanações de si, né? ou desdobramentos de si, para se manifestar. É claro que cada um de nós se relaciona com determinada máscara. Não há nenhum problema nisso. Mas devemos lembrar que apenas é uma máscara de Deus. Olha só que legal isso que o Luiz falou, e trazendo para o que a gente tem no nosso dia a dia já, coisa prática agora. Nós já conhecemos em nós o corpo físico, o corpo astral e o corpo mental concreto. São 3, temos alguma trindade já. Repetindo, corpo físico, corpo astral, das emoções, e o corpo mental concreto. Com esses 3 elementos que nós já temos, de uma certa forma, o conhecemos razoavelmente bem, eles que vão dar a possibilidade de eu acessar o triângulo superior, na questão mais abstrata, através do mental abstrato, búdico e átmico. A hora que eu pego esse triângulo que eu já tenho, físico, astral e mental concreto, e me trabalho a minha mente, a minha consciência, a elevo para conhecer o outro lado do triângulo superior, eu vou ter 6 já. Depois eu faço a união com o processo de um princípio. Eu acho que por aí a gente entende o processo evolutivo humano. E a hora que a gente considera que esse triângulo inferior, físico, astral e mental concreto, a gente está com aquela barreira que a gente fala, tem um muro de contenção em frente a esses 3, que é a ponte de Antacarana, né? Para eu conseguir acessar o que está em cima. A minha missão, de nós todos aqui, da humanidade inteira, é saber como usar esses 3 princípios que nós temos, eles inclusive são mal usados, né? O físico, o astral e o mental concreto eles são, de uma certa maneira, de péssima utilização para esse objetivo. Eles são bem utilizados para os objetivos terrenos, né? Mas para o objetivo de elevação espiritual, de um modo geral, são pessimamente utilizados. Por quê? Porque eu tenho que domesticá-los, os 3, para que tenham acesso a romper essa muralha à frente e atravessar a ponte de Antacarana, para aí sim começar a conhecer o triângulo superior, principalmente através do mental abstrato. É o primeiro passo.
Acho que é por aí. A minha cabeça pensa isso. Não sei se a de vocês acha isso também, mas eu acho que é isso. É uma coisa assim, parece óbvio, mas é difícil fazer, não é fácil. Alguns vão fazer, a humanidade toda vai demorar um pouco ainda, talvez. Vamos Ô, caminhando. Sandro, Oi. no caso, pelo que o Sandro está dizendo, e assim, eu acredito que, não sei, né? Eu ouvi uma frase outro dia e para mim fez um sentido. Não há evolução sem o conhecimento, né? Então, esse conhecimento que a gente está fazendo aqui através dos estudos vai trazendo para a gente uma certa consciência de como as coisas funcionam. E de acordo que a gente coloca isso em prática através das nossas ações, a gente vai tendo uma consciência de como que as coisas acontecem, porque consciência é experiência, é vivência. Eu entendo por esse aspecto. E outra coisa que eu gostaria de perguntar para o Ives. Ô, Ives, não sei se seria, mas é através de umas coisas aqui que eu sei lá, que eu faço assim, umas ligações, seria o ser e o não ser? Porque você está querendo, achando que eu vou saber alguma coisa, né, Luciana? Você está sendo muito generosa comigo, seu próprio Oi, irmãozinho. são os cabelos brancos, são os cabelos brancos. É isso. Tá dando pitaco aqui, né? O ser e não ser, observa essa linguagem, né? Seria o ser e o não ser. Chega um momento que não há palavras para a gente descrever isso, né? E aí eu vou botar o ponto que o Sandro abordou lá atrás. O problema da metafísica, às vezes, é como você tomar um espumante, né? A primeira taça deixa a gente, depois da segunda, terceira taça, a gente já fica completamente bêbado, inebriado, né? Eu acho que acho que a gente tem que estar atento e não se deixar cair nessas armadilhas, perceber que o que a gente enxerga, o que a gente lida, não é a realidade. Bom, não estou querendo dizer para vocês que a gente tem que agora achar que tudo é Matrix, não é nada disso. Mas, assim, a gente tem que estar atento ao seguinte, o tal do qual se fala não é o verdadeiro tal. A palavra, ela mata. Parece existir algo, é isso que esses caras falam, que está para além do que a gente pode perceber, pode entender. Então, essas realidades, e aí eu vou dizer como Ives, cético que eu sou, tá? Eu vou dizer 3 coisas aqui para vocês vão ficar chocados. Eu sou ateu, eu não acredito, eu vejo que a encarnação e karma são crenças, tá? Isso eu vou problematizar lá na frente. Eu gosto de provocar as pessoas, mas eu sou uma pessoa que me dizem que eu sou espiritualizado, né? E eu digo que às vezes a metafísica, às vezes ela pode confundir mais do que ajudar. Então, acho que a ideia que a gente tem que ter em mente, é o que eu sirvo, o que eu vejo que faz sentido para mim, é que a gente tem que ter a concepção de que não existe verdade absoluta, né? E essa verdade é algo que você se aproxima dela, só que você nunca vai chegar até ela. Então, são ideias extremamente poderosas, as ideias movem o mundo, mas a ideia mais poderosa que existe para mim é que, de fato, nós vivemos dentro de uma grande cadeia de seres. E todos esses grandes seres, na verdade, fazem parte de um grande corpo, de algo muito maior, que o Buda preferiu não dizer o que era. Buda não entrou no caminho da metafísica. E os hindus, ou o pensamento teosófico mais abstrato, mais elevado, dá o nome de aquilo. Então, se você quiser dizer que, olha, ser e não ser são a mesma coisa, o que é ser? Essa é uma discussão, por exemplo, do campo da filosofia, né? O que é o ser? A ontologia tenta descrever isso. Mas veja que a mesma filosofia, como nós conhecemos, sobretudo acadêmica, ela está presa ao pensamento racional. E aqui a gente está apontando para além da racionalidade. Então, assim, é um vislumbre que a gente tem que ter. Olha, existe algo para além daquela montanha. Eu somente vou conseguir ver o que está além daquela montanha se eu caminhar até lá. Então, por enquanto, a gente está aqui lendo um livro, sentados, cada um em nossas poltronas,
tentando entender algo que um cara, né, o Hudson, né, ele viu para além da montanha. Talvez, pessoal, o conhecimento e essa literatura teosófica, ela já nos dá, e a literatura espiritual, de um modo geral, ela já nos dá que o que é conhecido, o que a gente está apalpando, uma garrafa, uma agenda, a namorada ou namorado, seja o que for, o carro, o aparelho do apartamento, o próprio local de trabalho, etc., isso não vai te levar. Se você ficar fixado nisso, não te levará àquilo, ao não ser. A impressão que eu tenho é essa. Tudo que eu conheço, que é conhecido, que é medido, tudo que é mensurável, não te levará àquilo, ao não ser. Então, é um processo, como o Luiz falou, um processo de amadurecimento de conhecimento. A montanha está lá, mas eu vou ter que ir lá para descobrir como que é. A racionalização é necessária só para eu começar a caminhar, talvez. Mas chegará um momento que, em vez de racionalizar, eu vou ter que sentir, aprender a sentir a coisa. E só vou saber mesmo quando eu estiver lá. Lá que eu vou saber. E é meio que um caminho solitário. Talvez aquele que foi não te contará. Cada um de nós também vai precisar descobrir isso aí, como fazer. Porque romper essa muralha que eu falo, que está na sequência dos 3 corpos inferiores, para entrar em Tacarana, romper essa muralha, a maneira que eu vou fazer isso, para mim, talvez seja diferente do Ives, diferente da Luciana, diferente da Maristela, do Luciano. Então, o que eu fiz para chegar a romper a muralha, ou vou fazer, não funciona para você. Isso não adianta contar nessa caminho individual. O caminho individual. Por isso que não adianta contar. Exato. Por isso que a gente fala, lê alguns livros, aprende isso e vai para a prática. Não dá para ficar lendo 500 livros, decorando esses livros todos. Você vai ter que sentir isso na pele. É na pele. É saber fazer. Né? Tudo bem que a gente vai ler livro, a gente faz faculdade, a gente faz um monte de coisa. Mas isso é do mundo aqui de baixo. A hora que eu tiver que sentir como que é, intuir essas coisas, eu entender que corpos sutis vão crescer dentro de mim, que eles estão pequenos, reduzidos. Aí eu vou sentir, entender e vou saber como que é. Aí eu caminho sozinho. Luciana, você desculpa a maneira um pouco direta, é até rude que eu lhe respondi, mas eu acho que você agora bem zen, budista. Palavras não cozinham arroz. Exatamente. Isso aí. Continuação do eu falei ano passado, só um pouquinho, Luciano. Ano passado eu falei no grupo aqui que teosofia não está em livros. Para mim não está mesmo. Teosofia ela é prática. Ela tem que estar na minha consciência e eu agir conforme eu entendi, conforme eu aprendi. Achou no livro, Raquel, que você está procurando? Ô, Luciano. Desliga seu microfone. O áudio do seu celular. Luciano, Sim. Agora me escuta? Sim. Tá, me fala novamente aonde que tá, porque a gente está com um PDF aqui. Então, e eu tô parte 1, fundamentos, logo após a introdução. Capítulo 1, definição de termos. Onde nós estávamos na derradeira aula. Aí vai vir na atividade. Estamos no 4º parágrafo. Era onde a gente falei. Aí vai, vamos lá, assim. Aí começar a criação. O parágrafo começa assim. A gente está na continuação do avanço da unidade para a diversidade. Inevitavelmente envolve passagem através de 7 modos de manifestação e expressão daquilo que essencialmente é um. Assim, as divisões surgem no único. Assim, os seres surgem dentro da vida una e as inteligências aparecem dentro da mente universal, tudo inerente ao todo. Da Trindade, o ponto é o mais alto por causa da fonte.
Do sétimo, a Trindade é a mais elevada por causa do Pai. Aí ele traz o Pai, seria como origem. Assim, a hierarquia existe quando a manifestação ocorre. As hierarquias dos pais dão à luz aos filhos, em uma escala descendente próxima à fonte original. Seres emanados em ordem hierárquica. Inevitavelmente, vem a existência, quando o movimento primeiro ocorre naquilo, maiúsculo, que de si mesmo ainda. Absoluto repouso implica absoluto movimento. Os dois termos sendo sinônimos. É o que eu estava falando para a Luciana, né? Aí não é, são sinônimos, são a mesma coisa. O absoluto, entretanto, pode ser ambos, repouso e movimento, mantendo-se absoluto. O finito está contido no absoluto, que, por sua vez, envolve e permeia o finito. Por causa disso, os seres consideram o absoluto como divino e deram-lhe o nome de Deus. Ele já está falando que as polaridades são a mesma coisa. Eu entendo isso. As polaridades são a mesma coisa. O dia e a noite é a mesma coisa. O masculino e o feminino é a mesma coisa. Só para meditar em cima disso aí. Não vou nem seguir em frente aqui. Só para meditar que as polaridades são as mesmas coisas. Então, lá em cima, né, no imaterial, sim, mas no material a gente precisa dessa dualidade, não? E aí? Será Sandro, que desculpa discordar de você. Dia e noite não é a mesma coisa. Macho e fêmea não é a mesma coisa. São coisas distintas, mas são diferenciações de uma mesma coisa que existe em sua origem, em sua gênese. Sim, é o contexto. Agora está de noite aqui em Juiz de Fora, mas o Sol continua na mesma radiação dele, por esse contexto. Por isso que dia e noite são a mesma coisa. O macho e a fêmea também. Ele não produz um filho, eles precisam estar juntos para produzir um filho. Nesse sentido que eu estou querendo dizer. Na observação. Alguém falou algo aí. Célia. Isso. É como o ímã. Certo? O ímã tem as duas polaridades. Entendeu? Elas se manifestam separado, mas é do ímã. O ímã só existe se tiver o positivo e o negativo. Se você cortar o ímã, ele continua tendo positivo e negativo. Exatamente, Célia. Também penso assim, a manifestação dessas polaridades advém tem a mesma origem, uma mesma gênese. Né? Então, senão nós vamos cair no niilismo, nós vamos negar que eu tenha carne, que eu tenha nome, né? Mas, por outro lado, eu, ao mesmo tempo, não posso cair na cilada, achando que o ímã é somente o Polo Sul ou somente o Polo Norte. São as duas coisas concomitantemente. A nossa dificuldade, que eu estava me referindo lá atrás, é que a gente imputa aos fenômenos, aos fatos, né? Achando que eles somente têm uma polaridade. Vou dar um exemplo. O fulano de tal, puxa, mas o fulano de tal, tão bacana, tão legal, ele fez isso. Nós, como a natureza humana, ela é contraditória. Então, nós somos, ao mesmo tempo, bonzinhos e malzinhos, né? Então, da mesma forma, o ímã, ele tem o Polo Sul e o Polo Norte. Então, a gente tem que passar, né? Ultrapassar esse pensamento dualista, dicotômico, entender que as duas coisas são ao mesmo tempo elas mesmas. Um exemplo melhor que eu posso dar para vocês é a luz. A luz é a onda ou é matéria? Ambas as coisas. Depende, tudo na física depende do referencial. Então, se eu quero entender a luz como matéria ou como onda, eu não estaria incorreto. Mas eu teria apenas uma visão segmentada, né? Uma visão separatista. Esse é o nosso problema. A nossa mente, ela separa. A mente mente.
É igual a gente está aqui agora, ó, o pessoal está lá no museu, né, sentado na cadeira com aquela mesa, e nós estamos aqui nas nossas casas com a nossa mesa. Essa mesa, o chão na minha casa está parado? Óbvio que não. A Terra está girando a 107.200 km por hora. Não existe nenhum objeto que o ser humano construiu que tenha essa velocidade. Então, eu estou achando que a mesa está parada, que ela está numa velocidade altíssima. Então, é isso aí. Vai longe a conversa. O finito, né, está contido no absoluto. É o que a gente já leu. A adoração da fonte, que tudo permeia e tudo abrange, é a verdadeira religião. Reverenciar a fonte onipresente e estar em conformidade com suas leis de manifestação é a verdadeira prática religiosa. Conceber a fonte de todos como uma pessoa, ainda que exaltada, e dar a ela atributos humanos não é religião verdadeira. Reverenciar aquela falsa concepção e ver com medo de suas vinganças não é a verdadeira prática religiosa. Existência absoluta e lei absoluta. Essas são as mais elevadas existências e, portanto, merecem ser estudadas e referenciadas pelo homem. A existência finita e a lei finita não são as mais elevadas existências e, portanto, não merecem o título de Deus. Elas não têm descendentes e elas não são a origem. São secundárias e não primárias. E sua elevação para a primeira classificação somente levará à confusão e ao desânimo. Você não entendeu por que quando eu falo, provocando, que eu sou ateu? No Deus religioso, né, da própria religião. Até mesmo na hora que ele diz aqui, ó, a existência finita e infinita são as mesmas elevadas existências, portanto, não merecem um título de Deus. Né? Ele traz aqui, reverenciar aquela falsa concepção, viver com medo de suas vinganças, não é verdadeira prática religiosa. Né? Que joga aquelas pragas, vai se vingar, um Deus punitivo, de modo geral. Que a gente está Deus acostumado. castiga. Se não pagar a penitência, você vai X. Né? Tal situação. Pessoal, por isso que a gente fala aqui nos nossos estudos, é sempre a sua mente que vai ter que entender tudo. Ela que vai ter que entender o que ela tem que fazer, se está certo, se está errado, se está indo no caminho correto. Não tem que esperar ninguém falar para você o que você tem que fazer e se está certo, se está errado. Cada um de nós vai ter que descobrir. Como diz a senhora Rada Burnier, não há outro caminho a seguir. Poxa. É uma autonomia, a autonomia dessa mente ganhar uma autonomia sobre todos os aspectos, ou a tal da liberdade que o Krishnamurti sempre falou. A nossa mente cria, né? Eles falam que está tudo na nossa mente. E a partir do momento que a gente começa a ter essa percepção, a gente vê que fora da nossa mente está tudo perfeito. Mostra a capa do seu livro aí, por favor. Eu acho que vai estar ao contrário, né? Meu tá. É parecido, mas é diferente. Não, é da mesma altura. Uai, é a altura mesmo. Isso aí. Seguimos. O homem moderno precisa se emancipar da ilusão e da adoração a algo pessoal e, portanto, finito, Deus, e substituir, então, por poder e lei deífico, impessoais e infinitos, com a vida deífica, tal qual o essencial terceiro. A vida deífica é o veículo do poder deífico. A lei deífica regula as suas expressões combinadas pela instrumentação da vida. Portanto, todas as coisas foram verdadeiramente feitas. A vida é o Criador
sustentador e transformador do cosmos. A vida deve ser referenciada em todas as suas manifestações. Eu não sei como está o livro de vocês aí, mas o meu suas está com um S maiúsculo. O de vocês também está assim? A vida deve ser referenciada em todas as suas, com letra maiúscula, suas. Ô, Luciano, meu livro está igual o Ives, não é igual o seu, não. Então, eu estou só te ouvindo. Então tá. A vida foi grafada com V maiúsculo ou V minúsculo? V maiúsculo. Portanto, o pronome possessivo maiúsculo. O que é vida? O que ele quis chamar de vida? Achamos um pedaço do aquilo aí, ó. E suas manifestações. E tal referência da vida, o vida aí com V maiúsculo, onipresente e sempre ativa, é a verdadeira religião. O que é a vida? Vida com letra minúscula agora. Então, para o intelecto humano. O que é a vida? Então, para o intelecto humano. Como pode a vida deífica ser concebida, percebida e adorada? Este é o supremo problema. A vida pode ser concebida como a alma da forma, e a sua relação pode ser comparada com a do Sol e do Sistema Solar. A diferença entre as duas relações é que a vida é onipresente e o Sol tem uma localização fixa, mesmo que os seus raios permeiem o universo. A vida não emana raios, pois, como a fonte interna da existência, ela todo permeia e todo penetra. A vida é benéfica na medida em que tudo sustenta. Sem isso, nada do que existe poderia existir. Ela é a alma pensamento, a inteligência espiritual de toda a criação. É o veículo para o poder imbuído do pensamento ideativo. A vida é a essencial única para a existência, a evolução e a transfiguração. A vida, então, é Deus, e Deus é a vida. O termo Deus abrange toda a natureza, física e superfísica, o impulso, o evolucionário comunicado, e ela e a irresistível força criadora que mantém o atributo de autorreprodução e a capacidade de expressá-la indefinitivamente. Este conceito da divindade inclui as inteligências criadoras, os Elohims, que dirigem as manifestações e as operações de uma força criadora, pensamento ou ideação divina de todo o cosmos. Desde o seu início até o fim, e o som da voz criadora, pelo qual esta ideação é impressa na matéria do cosmos. Todos estes, com todos os germes e todos os seres, forças e leis, inclusive aquela lei originária da harmonia, constitui a totalidade da existência. Aqui, nesta obra, é dado o título de Deus. Alguém quer falar alguma coisa aí ou eu prossigo com a leitura? Eu dou tela azul para todo mundo aí. Se uma tão vasta síntese pode ser designada como um ser, então esse ser é tão complexo, tão oniabarcante, que ultrapassa a compreensão da mente humana. É a possibilidade de restrição a qualquer forma simples, porque a ideia de Deus inclui a lei eterna, a vontade interna, a mente eterna e a vida eterna. Na manifestação, Deus é objetivamente ativo. Na imanifestação, Deus é quiescente. Atrás
da atividade do repouso está aquilo, maiúsculo, que é eterno e imutável, o absoluto, o eu autoexistente. O agente criador, designado na cosmogonia do universo por vários nomes, é a expressão ativa deste eterno, incompreensível ser único. Alguém? Possível? O grau de complexidade do entendimento é elevado. Por quê? Nós estamos na manifestação, né? Nossos corpos estão manifestos. Mas haverá uma imanifestação. Quem está na manifestação e na imanifestação é o aquilo. Quando eu não existir, o aquilo continua. É complexo entender isso. Não é muito fácil. É metafísica aí. Quando nada existir, o aquilo continua. Ele mesmo diz, é tão complexo que ultrapassa a compreensão da mente humana. É interessante que ele diz que Deus é eterno. E o que é eternidade? Vocês podem me dizer? Microfone desligado, Sandra. Eternidade é esse momento presente, esse segundo agora aqui. Vocês estão me ouvindo. Eternidade é isso. Aqui e agora. Sandro, eternidade é a manifestação de um universo. É uma Manvantara. Pois é, então vale agora. Eternidade só há sentido de você falar algo que seja eterno quando há tempo. No manifesto não há tempo. Não há tempo. Portanto, Deus está sujeito à lei da manifestação e da manifestação. Portanto, Deus não é a realidade última. Deus só existe quando há manifestação. Quando há em manifestação, vou usar até o seu termo, esse Deus não existe, porque ele não há mais eternidade. Daí a minha provocação, por isso que eu sou ateu. Mas faz parte da eternidade. Perdoe-me. Faz parte da eternidade a manifestação, o Manvantara, e a não manifestação, o Pralaya. Os dois opostos são uma coisa só, são a eternidade também. Representada pelo momento, o segundo presente. Esse segundo agora representa a eternidade. Ok, você está usando a palavra eternidade e eu uso numa outra acepção. Eterno diz respeito a tempo. E tempo só há sentido quando há universo manifestado. Então, mas na nossa concepção, que é mundana, né? A gente está com um corpo físico, para nós ela é válida, né? Ela não será válida quando nós nos tornarmos deuses, aí não será válida, mas para agora é válida. Porque a gente vai viver 85, 90 anos, em média, né? A gente tem uma faculdade que dura 4 ou 5 anos, em média. Aí eu estou com 52, você está com 59, então aqui vale a contagem. Quando não houver contagem, aí quando a gente estiver lá em cima, né, no plano elevadíssimo, aí não haverá contagem. Mas para a gente aqui precisa contagem. E como eu não estou na eternidade, nessa verdadeira eternidade, eu falo que a eternidade é esse segundo agora. Que eu estou com esse corpo físico, no grau de instrução que eu tenho, no grau de espiritualidade ou não espiritualidade, seja o que for, é o que eu tenho. Se eu conseguir elevando a minha espiritualidade, começando a elevá-la, eu continuo na eternidade. Só que a eternidade de hoje, eu tô um iniciante ainda, eu sou um iniciante de uma eternidade longeva, como a gente está medindo tempo aqui, né? No mundo físico tem que medir em tempo aí. É tudo mensurável aqui, né? Outra provocação, isso. É isso aí. Os nomes Deus e Logos são, assim, empregados neste livro para designar um ser divino. Onipresente como a força vivificadora universal. Vida subjacente e inteligência diretora no interior de toda a substância, de todos os seres e coisas, de nada separados.
esse ser se manifesta em todo o sistema solar como lei, poder, sabedoria, amor e verdade, e como beleza, justiça e ordem divinas. O Logos solar é considerado ao mesmo tempo como imanente e transcendente de seu sistema solar, do qual ele é o tríplice criador, sustentador e regenerador de todos os mundos e o pai espiritual de todos os seres. Há uma nota de rodapé. Então, vou ler ela agora aqui. Quando ele diz assim, né, é considerado ao mesmo tempo como imanente e transcendente de seu sistema solar. Ele quer dizer, neste caso também, o masculino é usado somente por conveniência, sendo o divino princípio. É considerado igualmente como masculino, feminino e andrógeno, pai, mãe e filho, e no único poder supremo. Seja como princípio ou ser, Deus tem sido concebido sob muitos aspectos e como representando muitos papéis. As antigas cosmogonias egípcias, helênica, hebraica, hindu e cristã o representam, trazendo seus mundos à existência por meio do poder criativo do som. No cristianismo, nos é dito, no princípio era verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então Deus falou, e em 6 épocas criadoras, ou dias, cada qual seguida de um período de repouso, ou noite, vieram à existência todos os mundos, todos os reinos da natureza e todos os seres. Como resultado dessa projeção de energia criadora, como o som, apareceram formas expressivas do divino. Intento criador, corporificações da vida divina e veículos para a inteligência divina. Assim, Deus pode ser concebido como compositor celestial, músico divino, perpetuamente compondo e executando sua sinfonia criadora, com o seu tema central e miríades de variações. Este conceito de criação pela voz, concebido como a doutrina do Logos, importante no estudo do assunto dos deuses, é desenvolvido nos últimos capítulos deste livro. Ô, Luciano, como é que está o parágrafo aí? Que nós estamos quase no horário, 5 minutos só. Agora falta muita coisa aqui ainda. Não, sim, mas dá para encerrar no parágrafo aí? Como é que tá? A gente fica para comentários. Se ninguém parar para comentar, eu chego ao final. Em 5 minutos eu estou no final desse capítulo, desse pedaço. Assim. Então vai. Algum Deus comentário, também pessoal? tem sido poética e misticamente descrito como o dançarino divino. A natureza, com todos os seus variados impulsos rítmicos, inclusive os cíclicos girando dos planetas ao redor do Sol, as mudanças terrestres, o fluxo de rio, quedas d'água e riachos, o incessante movimento das ondas oceânicas, o balançar das árvores e flores, as sempre cambiantes formas do fogo e da chama, os movimentos dos elétrons ao redor de seus núcleos, é concebida principalmente no hinduísmo, como parte da grande dança do Supremo, pela qual todas as coisas são criadas e sustentadas. Também Deus tem sido retratado de várias maneiras, como dramaturgo, tendo como palco o sistema solar, no qual é representado pelo drama da vida, como um tecelão, cuja multicolorida tapeçaria, a natureza de todos os seus filhos, é tecida no tear do tempo e do espaço, como jardineiro, com as hostes angélicas, como cultivadoras, sendo o universo seu jardim, semeando de todas as espécies de sementes de sua própria criação,
e cada uma delas destinada a produzir o seu facsímile. Além disso, é considerado o arquiteto, o artífice, o geômetra, o cientista, mago e ritualista, tendo o universo como um templo de muitos santuários, no qual rituais criativos são permanentemente excluídos. Uma concepção mais elevada ainda o revela como rei espiritual, imperador divino e governando o seu império solar através de sua hierarquia de ministros. Todos os seres são seus súditos, sobre os quais ele reina com perfeito conhecimento e absoluta sabedoria. Ele é tudo isso, e sem dúvida, muito mais ainda, criador, preservador e transformador do universo, pai espiritual de todos os seus habitantes. A ideia do homem sobre Deus é a imagem de luz ofuscante que o homem vê refletida no côncavo espelho de sua própria alma. E essa imagem ainda não é o verdadeiro Deus, mas apenas o seu reflexo, a sua glória. Ali está, mas é a luz do seu próprio espírito que o homem vê, e é tudo o que ele pode contemplar. Quanto mais límpido o espelho, mais brilhante será a divina imagem. Aí está em itálico essa frase. Porém, o mundo externo não pode ser observado nessa imagem simultaneamente. No estático iogue, no vidente iluminado, o espírito irradiará como o sol meridiano, na degradada vítima da atração terrestre. O esplendor desapareceu, porque o espelho está obscuro, com as manchas da matéria. Isso está no Isis Sem Véu, volume 1. Concluímos aí. Depois nós vamos para o plano evolucionário na próxima semana. Beleza, então, Luciano. Obrigado. Veja a fumacinha saindo da cabeça agora, né? Eu acho que a gente pode fazer um encerramento. Se alguém quiser comentar depois, também pode, né? Ficar em aberto, né? Quer fazer encerramento, Luciana, hoje? Por mim? Não, levantou ali. Achei que ela queria fazer encerramento. Eu faço, então. Faz aí? Faço. Então, pessoal, vamos voltar a concentrar na nossa respiração. Coluna ereta. Voltar a observar a nossa respiração. Estado meditativo, deixando os pensamentos passarem. Observando a entrada de ar e a expulsão. Eu observo o preceito de me abster de destruir a vida dos seres. Eu observo o preceito de me abster de roubar. Eu observo o preceito de me abster de relação sexual ilícita. Eu observo o preceito de me abster de falsidade. Eu observo o preceito de me abster de usar substâncias intoxicantes. Esses são os preceitos universais das chamadas Panchasila, tratadas pelo Henry Steele Olcott na primeira síntese do budismo contemporâneo. Gratidão a todos. Namastê. Namastê. Achei muito rica a reunião. Muito rica. Gratidão a todos. Vamos crescendo nesse caminho da evolução.